É isso aí, meus amigos. Agora vamos ao segundo bloco da entrevista, no qual vamos abordar a conotação política e a origem. Como originou essa denúncia? A princípio, dizem que era uma disputa política entre você, Batista Magalhães, se eu não me engano era presidente da Câmara na época, e o vereador Samuel Júnior. E, segundo dizem, foi o próprio Samuel Júnior que elaborou a denúncia junto ao Ministério Público Federal que resultou no estouro da Operação Epidemia em 2008. Você pode esclarecer isso melhor para realmente, o internauta? O denunciante desta situação realmente foi o ex-vereador Samuel, porque, segundo ele, que eu vivia perseguindo ele na Câmara no passado, né? É mesmo porque quem me conhece, quem me conheceu como presidente lá, por exemplo, sabe do meu comportamento em relação ali aos colegas vereadores, que sou elogiado até hoje por determinados colegas que participaram naquela época como vereador e eu presidente da Câmara naquela época. Então essa denúncia que o Samuel fez aí no Ministério Público, que causou aí essas prisões, inclusive a minha, né? Também. Certo. Na verdade, você sabe mais ou menos quando ele denunciou? Qual ano? Precisamente. 2006? Assim, foi mais ou menos por aí, porque 2008 que estourou, né? Foi em junho de 2008 que foi feita a operação, que deve ter sido uns 2 anos antes, né? Por aí. Mesmo porque o fato da denúncia é aquilo que eu disse no outro bloco anterior, que eu estava usando do cargo que eu exercia lá no órgão do INSS em meu benefício próprio. Então, conforme eu falei no bloco anterior, que nada mais, nada menos, a única coisa que eu fiz foi sempre atender bem o segurado. Que quantas ligações eu recebia do lado do Espírito Santo, de pessoas, eu me recordo bem uma senhora, não sei precisar o ano que foi, de Mimoso do Sul, ela ligou me perguntando sobre alguma informação e ela disse para mim que ia transferir o título dela para Bom Jesus para votar em mim, porque eu era a pessoa que eu sempre estava orientando e ajudando ela, se mostrando o direito dela. Eu falei, não, a senhora não precisa transferir o título da senhora para Bom Jesus, não. A senhora rezando para mim está muito bom, porque eu já sei que eu sou uma pessoa que eu sou perseguido nessa área política. E mesmo porque no grampo que nós tivemos, eu tenho uma... E vocês foram submetidos, né? Todos nós fomos submetidos o nosso grampo no telefone. Então, eu fico tranquilo comigo, conforme eu disse no depoimento em juízo, porque não tem um grampo eu pedindo dinheiro a ninguém, não tem negociando voto, um grampo eu pedindo a pessoa para transferir o título para Bom Jesus. E a prova que parece que... a única prova que vou te ajudar, mas você vai me ajudar com o seu voto. Não tem. Me parece que a única prova que o denunciante, o ex-vereador Samuel Júnior, apresentou foi uma foto de algum evento político com alguns segurados. Que pode ser qualquer cidadão com a camisa de campanha sua. Porque hoje, o tempo do jeito que já passou o tempo, isso aí eu imagino que ele já deve ter refletido que hoje, talvez o pensamento dele, dentro desse contexto aí, eu não sei se seria o mesmo, né? Porque independente de convivência aí do passado político, eu sei separar as coisas, mas é aquilo que eu disse. Então, como que eu posso ser punido numa situação onde que, por exemplo, o mais grampeado dessa turma que estava lá, eu tenho certeza que, quase certeza que foi o meu. Agora, como se eu não estou pedindo dinheiro a ninguém. Porque você foi o personagem principal da versão denunciada pelo ex-vereador Samuel. Por isso é o que eu disse na outra anterior, porque inclusive parece até que ele admitiu em juízo, em audiência recente sobre essa ação, que o que motivou ele, parece que isso já consta nos autos, o que motivou ele a fazer a denúncia foi uma disputa política, que parece que as pessoas estavam falando que você ia ia soltar uma bomba contra ele, alguma coisa assim, tipo de disputas eleitorais mesmo, e que ele, acuado, acreditando que iria realmente partir ao alvo pesado contra ele vindo de você, ele retrucou, ele rebateu com essa denúncia. Parece que ele admitiu isso nos autos.
Isso aí é uma atitude até muito, assim, inconsequente, digamos, do presidente da Câmara, do Porque, ex-presidente. na verdade, o ex-vereador Samuel, ele não arruinou com Batista Magalhães, não. Ele arruinou N pessoas, centenas, ou vamos dizer milhares de pessoas. Exatamente, porque tiveram diversos indivíduos que tiveram seu benefício, que era correto, mesmo era regular. aquelas pessoas que, inclusive, meu parente, que eu quero citar aqui, que eu não vou quero preservar o nome dele, né, que é uma pessoa, que é um irmão, ele, quando eu vim da prisão, ele chegou para mim e falou: seu Batista, o meu benefício foi cortado. Se eu entrar na justiça, eu te atrapalho? Eu falei: muito pelo contrário. Se você entrar na justiça, se você ganhar, você vai me dar um subsídio de lá na frente para me defender. Que eu tenho minha consciência tranquila, que eu não fiz nada mais, nada menos, a não ser que só dar informação. Você entendeu? E o que aconteceu? Ele entrou na justiça e depois de 2 anos, o benefício dele tinha sido cessado, foi reativado através da justiça e transformou em aposentadoria e já tinha de imediato 35 mil reais para ele receber no banco. Você vê, e isso aconteceu, essa suspensão indevida de benefício aconteceu com centenas de bojezoenses. Imagina o impacto que não ocorreu no nosso comércio, por exemplo. Mesmo nesses porque 2 anos seguintes a essa operação, ou seja, até 2011, 2012, tinha muita gente que ainda não tinha conseguido reaver o benefício pela justiça. Tem gente que está lutando até hoje, que teve o benefício cortado injustamente por conta de uma denúncia de interesse político pessoal. Ele queria ver o lado dele na hora que ele denunciou. Ele não estava vendo ali a questão do interesse público, né? Ele estava vendo o lado político dele. Ele queria se livrar de um problema e o reflexo que isso causou no município está causando até está hoje. causando até hoje, inclusive reflexos políticos, né? Muita gente aí às vezes deixa de ter um cargo político, às vezes deixa de se candidatar, às vezes até políticos que poderiam contribuir com o município, mas que está acuado por conta disso. Às vezes é alvo disso, igual aconteceu com você. Né? Então, dando sequência ao que eu estava falando do meu irmão, aí já tinha de imediato para ele receber no banco em torno de, acho que 35 mil reais, ou ele esperava mais 2 anos, para ele ir receber mais ou menos em torno de 100 a 130 mil reais. Aí ele ainda foi corajoso de esperar. Se fosse eu no lugar dele, eu pegava antes, que é melhor garantir um pouco do que ficar no muito com incerto, né? Pouco na mão do que muito voando, como diz o ditado, né? E aí o que aconteceu? Aí não chegou nem a findar uns 2 anos, não. Ele recebeu em torno mais ou menos ali de 110 mil reais. Aí, inclusive, eu, em juízo, contando essa situação, aí, Excelência, como que eu posso ter fraudado usando o próprio órgão para benefício da minha família? Se a própria então, justiça consta aí nos autos, a justiça que reativou o benefício dele e transformou ao mesmo tempo em aposentadoria. Você entendeu? Inclusive eu disse também que hoje, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela não ganha benefício porque ela é sobrinha do Batista Magalhães, mas eu desafio qualquer médico da situação do quadro que ela se encontra hoje, mas infelizmente ela não ganha porque leva o sobrenome do Batista Magalhães aí, que infelizmente ela não conseguiu mais. Porque existe esse estigma, né? E as pessoas não entendem direito a origem desse processo. Ficou muito impactante aquelas imagens circulando no noticiário nacional, mas na verdade a maior prova da incoerência dessa denúncia, a maior prova que em 2008 estourou a operação no qual foi originada por uma denúncia do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Samuel Júnior. Em 2012, Samuel Júnior coligou com o seu partido. Realmente eu fiquei surpreso no apagar das luzes, né, daquela situação, costuração política. O presidente do meu partido tinha coligado. De repente ficou aquela situação de pessoas achando que eu tinha aceitado a coligação, mas isso aí é uma coisa que já tinha... Porque na verdade quem aceitou o PDT foi o Samuel, que ele era o candidato a prefeito. Agora então, ele... ele se mostrou incoerente sendo candidato a prefeito, trazendo para a base dele justamente você que era o alvo da denúncia Batista dele. Magalhães, porque eu, por exemplo, para mim, você imagina
quem me conhece sabe, vamos dizer assim, naquele momento político ali, eu em cima do palanque com ele. Aí sim, aí eu tinha que pegar um arame farpado, dar uma costa de arame você farpado. manteve dentro da sua coerência, porque você não decide Porque pelo partido sozinho. Em nenhum momento deixei de conversar com ele, que eu sei separar as coisas. Relações institucionais partidárias. Você entendeu? Mas realmente, Desconforto, só quem passa, aquilo que eu sempre costumo dizer, a chicotada só dói no lombo de quem leva, né? Igual às vezes a gente chega num determinado velório, a gente lá cumprimenta a pessoa, a gente, meu sentimento, aquela coisa toda, mas por mais que a gente sente pela pessoa ali, mas a chicotada maior é aquela pessoa, que é a família que está ali. Você entendeu? Então, eu, na verdade, eu me considero injustiçado dentro desse processo, né? Eu, por exemplo, aquela situação que eu vivi dentro da prisão, lá no Rio de Janeiro, você imagina você chegar, eu já contei essa história no passado, não quero entrar muito em detalhe, meia-noite, um frio danado, imagina uma pessoa que nunca foi presa, bater dentro de uma cadeia. Ainda bem que quando eu cheguei, eu não sei, parecia que alguma coisa estava protegendo também a gente, porque em nenhum momento também, eu sempre comentei a respeito, a melhor maneira da gente se defender é a gente não demonstrar que está com medo. Então, a partir do momento que eu entrei dentro da cela, eu cumprimentei todos os presos, e aí começou a conversa, eles comigo e o outro colega que estava junto também, naquela situação na cela. Então, eu me considero injustiçado, você entendeu? Eu desafio a justiça do Brasil, que apresente algum fato que realmente eu usei do próprio órgão do INSS, que eu sempre vestia minha camisa, para me beneficiar, conforme eu já falei para você antes aqui, que bem isso eu tenho. Agora, por que essa covardia, por exemplo, com Batista Magalhães? Que eu sou uma pessoa que eu tenho coragem para debater outras politicamente. famílias foram dilaceradas, você entendeu? Por conta do constrangimento dessa ação, famílias de pessoas que foram presas, numa situação igual a sua, que até agora não foram provado nada contra elas. Tem muitos réus desse processo que estão numa situação igual a sua. Sem dúvida, porque mesmo porque já se passaram, por exemplo, mais ou menos mais 6 anos, parece, foi... 6 anos e 3 meses aproximadamente. Então, aquele processo que a gente estava falando antes da comissão de inquérito, alguma situação lá atrás já tinha sido arquivado, depois lá na frente eles desarquivaram novamente, chegando a eleição, período eleitoral, logo aproximando o período eleitoral, foi desarquivado e começou tudo novamente. Então você vê que nesse processo os contornos políticos de interesse, até, vamos dizer, políticos, ele envolve, a partir da denúncia, partindo supostamente da operação, por exemplo, a prefeitura do município ela recebia irregularmente esse benefício de teto máximo até maio de 2008. Até 2 meses antes da operação, a senhora Maria das Graças Ferreira Mota recebia o benefício de teto máximo irregularmente, sendo que ela fazia faculdade e era pré-candidata a prefeita. Aí, o fato dela não ter sido envolvida gera muita suspeita, você não concorda? Que tem uma suspeita forte de conotação política na manipulação dessa operação, em virtude desse fato? Isso daí, eu inclusive tomei conhecimento, logo depois que vim da prisão, um documento que eles espalharam pela cidade aí, né, que estava falando da situação dela, que ela esteve de benefício naquela época. Inclusive eu até publiquei já no meu blog, eu estou falando isso, que eu tenho uma cópia do cartão do sistema do benefício. Eu só estranhei porque é o seguinte, que no passado existia um compromisso dela comigo, de uma secretaria de esporte de porta fechada. Mas a minha previsão já dizia, porque quando a gente lida com a pessoa, a gente sabe quando a pessoa é sincera ou não. Você entendeu? Então eu já senti algo no ar, que tudo aquilo que eles falaram, me prometeram, que nada daquilo ia ser cumprido. Aí na hora que ela ganhou a eleição, vai assumir, qual que ela depois alegou? Ainda alegou que ela não me deu o cargo de secretário porque eu tinha sido preso. Então hoje... E o Bill Carlos, secretário de esporte? E hoje está aí o ex-vereador Bill Carlos, também que esteve preso naquela época, naquela situação. Você entendeu? Exatamente. E outras situações mais. Você entendeu? Agora eu acho
por que tudo de ruim vem rápido para cima do Batista Magalhães e da prefeita não? Essa Exatamente. pergunta eu gostaria de ficar assim lá. Por quê? Um dia a gente vai ter resposta, né? Você entendeu? Então, um dia a gente vai ter essa eu resposta. quero dizer que para mim, eu estou tranquilo com a minha consciência. Eu não quero saber o que a justiça pensa de mim. O que vale para mim é a minha consciência. A hora que eu deitar com a cabeça no travesseiro, se eu estiver tranquilo comigo mesmo. É igual a mesma situação, eu gostaria até de aproveitar esse espaço aqui e falar para ele, o vereador Samuel, né? O ex-vereador Samuel, que eu não consigo acreditar que ele é uma pessoa que está tranquilo diante desse fato que ele fez, que realmente aquilo ali foi uma crueldade. Ele não tem noção. As consequências foram desastrosas. Você tá, hein? As consequências dessa atitude dele foram desastrosas em cima de muita gente inocente que pagam até hoje por isso. Inclusive eu falo com ele em relação a dele a respeito, sem nenhum ódio. Quem me conhece, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor. Porque ele carrega esse peso, né? Hein? Ele carrega esse peso. Você entendeu? Então, porque eu estou tranquilo comigo. Agora eu quero saber se ele, seria até uma oportunidade, se ele algum dia pudesse esclarecer também. Inclusive, depois dessa entrevista. O blog Frederico TV está disponível para qualquer um dos indivíduos envolvidos nessa polêmica, nesse processo, não só o Batista, mas qualquer uma das outras pessoas que quiser vir a público, ou gravando entrevista em vídeo, ou mandando um manifesto por escrito, a página está disponível. Porque o intuito de fazer essa entrevista com você é esclarecer os fatos, os motivos e o que está acontecendo sobre essa operação, que infelizmente, Bom Jesus, a especulação ela ganha muitos contornos inverídicos em determinadas situações que a pessoa passa a ser marginalizada injustamente numa situação, ou outro passa a ser endeusado equivocadamente. Então, eu acredito que essas duas entrevistas que nós gravamos aqui, que vai circular amplamente aí essa semana toda, vai servir para esclarecer, que tem muita coisa que as pessoas não sabiam a respeito dessa operação. Então, para finalizar, você fica à vontade para fazer suas considerações finais políticas, de repente falar para os seus eleitores que você tem em mente agora aí. Fica à vontade. É a oportunidade também para aquilo que eu sempre disse. Eu estou tranquilo com a minha consciência, a minha função. Muitas das vezes as pessoas, eu me recordo muito bem que teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Batista, eu não sei como que você consegue ser político. Porque você é um cara, você não tem nenhum traquejo político, você é um cara seco, sem sal, você entendeu? E a pessoa disse, falando para mim, eu falei, rapaz, eu sou daquele tipo, a pessoa trouxe um problema para mim, tem jeito? Tem, se não tem, eu não vou enrolar a pessoa. Que quem me conheceu no passado politicamente sabe, você entendeu? Então, a minha função ali, eu como funcionário, de repente, que algum segurado que chegava, olhava para mim e ficava com medo de conversar comigo. É meu jeito de ser, jeito fechado, sério. Mas quando o segurado punha o problema dele para mim, aí a minha função como servidor, orientar os direitos dele, nada mais, nada menos os direitos dele, não é fazer tramonha não. Claro. Tanto que não tem nada que prova contra mim não. Não tem uma assinatura em processo nenhum dentro do INSS que eu homologuei, que eu fiz isso liberando pagamento, não tem. E muito menos perícia médica, nem médico eu sou. Você entendeu? Certo. Então, agradecer aquelas pessoas que na última eleição votaram em mim, né? Aqueles 230 e poucos votos, eu nem me recordo. E essas pessoas aí realmente são pessoas também que realmente são, sabe, conhecem muito bem que é Batista Magalhães. De certa forma, o combustível, é o combustível que te leva a continuar na vida política. E muitos também, que na verdade não sabia também que eu era candidato. Que eu só pude ter certeza que eu era candidato um mês e meio antes da eleição. E financeiramente destruído também. É muito difícil. Agora, se eu tivesse pego um bocado daquela grana lá do outro país... Conforme eles te acusaram aí, né? Entendeu? De repente você estava meio... Até agradecer mais uma vez a oportunidade e quero enfatizar mais uma vez, eu não tenho nenhum rancor em relação ao Samuel, não tem mesmo, de coração. Não estou sendo demagogo, não. Eu estou aprendendo, a gente aprende muito. Eu aprendi com a prisão, que hoje eu posso falar para qualquer pessoa. Eu vivi dentro do inferno. Só quem vive dentro do inferno para saber o que é o inferno. Então, às vezes, tem muita gente não joga pedra no telhado do
telhado dos outros se o seu é de vidro, que é complicado. Complicado. O destino, ele é certo, ele é cruel. É Muito isso aí. obrigado aí pela oportunidade. Sempre às ordens. Aquele abraço. É isso aí, galera.